Agora a explicação da semana 2. Observação. Nos 5 dias da semana, o aluno terá uma ação para ser cumprida em suas 2 horas e 40 minutos por dia. No sábado, há uma ação de fechamento das atividades com orientação do professor. Então, aqui é a semana 2, que começa segunda-feira, dia 12/4, ou seja, semana que vem. Na segunda-feira, 12/4, você vai analisar criticamente as falas do presidente e a foto ao lado. Falas do presidente Bolsonaro. Então, a foto ao lado do texto tem algo a dizer. Olha aqui o ministro, né? Um dos ministros dele, aliás, o vice dele, né? Usando máscara. Mas já o presidente não está usando máscara. Será que isso tem a ver com a fala dele, o que ele falava diariamente em relação à pandemia? Vamos ver aqui. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos de enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades. Mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Questionou o presidente em São Simão, Goiás. Então aqui, ele está pensando o que em relação à pandemia? No que é que ele está pensando? Qual é a atitude dele aqui nesse discurso? No começo deste ano, quando os números apontavam para novo avanço da Covid-19 no país, Bolsonaro afirmou que o Brasil estava vivendo um finalzinho de pandemia. Ele tem falado e agido em confronto com as medidas de proteção, em especial a política de isolamento da população. Então, o que está dizendo nesse texto da fala do presidente? As ordens é para o pessoal ficar em casa, né? O isolamento. Mas o presidente está em confronto a isso. Por quê? Né? Que pensamento é esse do presidente? Ele diz que o Brasil está vivendo um finalzinho de pandemia e todo dia nós vemos os números aumentando, as mortes aumentando, infelizmente. Só pela graça de Deus, não é? Então, esse pensamento, essa fala do presidente pode ser analisada de que forma? Como uma atitude positiva ou negativa? É o que a pergunta vai fazer aqui, ó. Sobre o cuidar do outro e de si, você concorda com o posicionamento do nosso presidente? O presidente subestimou a pandemia, ou seja, para ele a pandemia não era nada. Na sua opinião, nosso presidente tinha alguma razão em suas falas acima? Ele tem razão nesse tipo de discurso aí acima? B. E a foto? Qual a observação que podemos fazer analisando a foto e a postura das duas pessoas em destaque na foto? Então, a maneira de se relacionar com a pandemia, daquele que está usando a máscara, o vice de Bolsonaro, e o Bolsonaro não está usando a máscara. O que isso nos mostra? Qual é a postura das duas pessoas? Que observação você pode fazer? E na terça-feira, 13/4, leia os trechos da informação abaixo e responda. Então, você tem aqui os trechos dessa informação e depois tem uma pergunta para vocês responderem. Coronavírus. O que está por trás do sucesso da Coreia do Sul para salvar vidas em meio à pandemia, de 6 de março de 2020. A Coreia do Sul realizou uma campanha agressiva para combater o vírus, disponibilizou todo o seu sistema de saúde para diagnosticar a presença da Covid-19 nos habitantes de áreas críticas do país, explica Bu Jeong-jung, jornalista do serviço coreano da BBC. Há um exemplo interessante sobre isso. Estados Unidos e Coreia do Sul anunciaram o primeiro caso de coronavírus em cada um deles no mesmo dia, 20 de janeiro. Mas até a semana passada, os americanos tinham feito o teste em 4,3 mil pessoas em seu território. Já o país asiático, que é um país pequenininho, viu? Chegou a 196 mil testes no mesmo período. Um país gigantesco como os Estados Unidos só tinha feito 4,3 mil testes. A Coreia, que é tão pequenininha, já tinha feito 197 mil. Este método, embora tenha sido descrito como invasivo, ou seja, que invade a vida das pessoas, né, conseguiu salvar vidas, acrescenta Jung. Diagnóstico massivo, um diagnóstico em toda a população, na massa mesmo. Quando a pandemia eclodiu no final de 2019 no norte da China, os países vizinhos seriam os primeiros onde o novo vírus chegaria. Em 20 de janeiro, a Coreia do Sul confirmou a notícia do primeiro caso de coronavírus. Logo, o sistema de saúde sul-coreano detectou a origem da epidemia em seu território, a cidade de Daegu, no norte, onde 3/4 do total de casos foram registrados. Detectar o vírus em seus estágios iniciais é essencial para poder identificar as pessoas infectadas e assim impedir ou atrasar sua disseminação, disse a CNN Park Neung-woo, ministro da Saúde do país. Ou seja, a tática deles é o quê? Fazer a detecção do vírus no início que a doença começa na pessoa, para impedir que essa doença se espalhe
e salvar a pessoa, né? Porque começando logo no início tem como salvar. A foto aqui tem algo a dizer também. Além dos testes rigorosos para detectar os infectados, também existem sessões de limpeza em trens, que aqui está mostrando aqui, metrôs e ônibus da Coreia do Sul. Então, são duas coisas que eles fizeram, né? O que está dito no texto que está mostrado na foto. Tarefa: resuma as 4 lições que o Brasil, grande país da América do Sul, deveria aprender, né, com a Coreia do Sul para cuidar melhor de seu povo durante a pandemia. É isso que vocês vão responder na terça-feira. Na quarta-feira, 14/4, como você interpreta apenas a manchete abaixo? O que ela nos diz em tão poucas palavras? Interprete. Associe com a foto que acompanha a manchete. Aqui só está o título. Por que é pequeno? Porque aqui não é a notícia em si. É só a manchete, aquela frase inicial. Mas só essa frase inicial já diz muita coisa ao você comparar com a foto aqui. Isso aqui é em Israel. As lições de Israel, exemplo mundial no combate à Covid-19. Com o empenho do governo, planejamento e adesão popular, o país avança rapidamente para a imunização de toda a sua população adulta. Então, o que está dizendo aqui? O que ela nos diz em tão poucas palavras? Interprete. O que o governo fez? Como o governo agiu? Qual foi a postura do governo para combater essa pandemia? O que a foto nos mostra? Como é que as pessoas estão preocupadas, agoniadas? Como é que elas estão? E isso como resultado dessa atitude governamental ao combater a pandemia. Analise. Na quinta-feira, 15/4, explique esta afirmação e a figura como um todo. Quando o cuidar de si é o mesmo que cuidar do mundo. Cite alguns exemplos. Então, você vai analisar essa figura, que parece um coração, o mundo está em forma de coração, e fala de cuidar de si e cuidar do mundo. O que isso está dizendo em relação à pandemia? Existe uma relação de cuidar de si e cuidar do mundo? Tem a ver com amor? Tem a ver com coração? Em que sentido isso é um cuidar, um amor pelo próximo? Então, tem um significado aqui, algo bastante interessante relacionado à pandemia, que vocês podem refletir e colocar seus pensamentos aqui. Percebam aqui esses dois segurando, né, são pessoas diferentes. Quais os significados que vocês encontram em relação ao cuidar de si e do mundo? E cite alguns exemplos do que seria esse cuidar de si, que ao mesmo tempo é cuidar do mundo. Na sexta-feira, 16/4, faça um contraste, ou seja, uma diferenciação entre as duas figuras, né? São duas figuras diferentes. Comente como as mensagens se complementam, mas também se diferenciam nas duas figuras. Qual o tema, o assunto principal expresso em cada uma das imagens? Então, como é que essas duas figuras se complementam? A ideia de uma se soma à ideia da outra. Quais as diferenças das duas figuras? E qual o tema dessa figura e qual o tema dessa outra figura? Ou seja, qual o assunto de cada uma? Olha essa menina aqui se segurando, triste. E aqui está mostrando a cabeça, o cérebro, e aqui como um quebra-cabeça. E essa pessoa aqui tentando montar o quebra-cabeça. Olha ela aqui, ó, toda fechadinha, e o pensamento dela aqui parecendo assustado. E aqui está sendo apresentada a ela esse tipo de atitude, ou seja, tem ela com essa atitude e tem essa figura mostrando uma outra atitude. O que a mensagem quer dizer? O que a mensagem dessa figura está querendo nos passar? Cuide de si e ajude a cuidar do seu próximo. Não compartilhe objetos pessoais, use álcool gel de 70%, lave bem as mãos em sabão, evite lugares com aglomeração de pessoas, mantenha-se hidratado, cubra nariz e boca ao espirrar e tossir. Então, qual é as duas diferenças aqui de assunto? Aqui é mais no sentido psicológico, mental. E aqui é mais o cuidado físico, não é isso? Você concorda? Então, veja aí qual é o ponto principal, o assunto principal dessa primeira figura, da segunda figura. Faça seus comentários, veja quais são as diferenças das duas figuras e como elas se complementam, porque a informação que uma figura passa, somando a informação que outra figura passa, é importante para nós na pandemia ou não? Quando chega no sábado, o último dia da segunda semana, o que vocês vão fazer? Neste sábado, após tudo que você refletiu até aqui, você vai escolher o que você vai construir como resumo de tudo
dos 5 dias que você refletiu e aprendeu nesta segunda semana. Ou seja, você tem que responder todas as questões dos 5 dias para você ter ideias, para você fazer um resumo de tudo que você refletiu e aprendeu. Aí você vai escolher, você vai resumir em forma de um poema, em forma de um texto em prosa poético. O que é um texto em prosa poético? É um texto que parece uma carta, é formada por parágrafos, mas tem poesia dentro dele. Tem ideias poéticas, simbolismos, frases bonitas. Na letra C, você pode fazer uma história em quadrinhos, resumindo tudo que você aprendeu. Observação. Representando o cuidado que o ser humano, como ser social, interligando um com o outro, deve exercer no mundo em meio a uma pandemia, mas também em qualquer situação em que possamos nos perceber como semelhantes. Então, há uma interligação dos seres humanos um com os outros, esse cuidado que o ser humano, como ser social, ou seja, nós vivemos em sociedade, que o ser humano exerce no mundo em meio a uma pandemia. Ou seja, como essa interligação nossa, um com o outro, como isso influencia um ao outro, como um ser que vive em sociedade, que não é um ser isolado, é um ser que a sua atitude pode trazer consequências para a vida do outro, consequências positivas ou negativas, mas também em qualquer situação, nós podemos nos perceber como semelhantes. O outro é meu semelhante. O que eu faço, eu tenho que pensar em mim, mas tenho que querer o bem do meu próximo. Então, reflita, resuma tudo que você aprendeu até aqui, ou em forma de poema, ou em forma de um texto em prosa poético, né? Um texto em forma de parágrafo, mas que tem elementos poéticos nele, ou uma história em quadrinhos. Você pode pintar, desenhar, colocar as falas, mas resumir tudo que você aprendeu no estudo dessa semana. Então, bons estudos, bom trabalho, né? E lembrando que no sábado vocês podem fechar a atividade, ter que entregar tudo junto, tudo da semana vocês juntam e entregam no sábado, tira as fotos, né? E entrega no sábado. Dessa forma fica melhor para a gente corrigir e vocês podem nos pedir a nossa ajuda no sábado para a gente ajudar vocês a fecharem a atividade à noite no horário de aula. Bons estudos, espero ter ajudado.